Alô, alô, alô. Antes de começarmos aqui o nosso vídeo, o primeiro aqui do canal de 2026, dizer-te duas coisas. Uma, que eu reparei que aqui esta minha parede está a precisar de um qualquer quadrozinho, algures que eu vou ter que pôr porque não estou a gostar de ver muito branco. E isto aconteceu porque eu fiquei com um ecrã maior. Pois. Outra. E a mais importante para mim é que este ano 2026 vamos continuar com as nossas partilhas quinzenais, ok? De 15 em 15, 18 em 18, 20 em 20 dias, mas 2 vídeos por mês aqui no nosso canal. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer, e vou começar já hoje, uma estrutura que era algo que eu tenho e tinha evitado. Eu gosto muito, muito, muito da minha espontaneidade, do meu improviso, mesmo verdadeiro. Tenho, como já partilhei convosco, alguns por aqui pelo canal, eu tenho sempre um tema que quero trazer e depois divago, atenção a este divagar, por esse tema de acordo com aquilo que a alma me vai trazendo. Contudo, porém, não obstante, eu para este ano trouxe o desafio, que é esta minha segunda partilha, que está tudo dentro do mesmo saquito, que é uma estrutura mais, vamos dizer, planeada, que deixa margem, imensa margem, tal qual como esta parede aqui, para a minha espontaneidade, para os meus devaneios filosóficos, mas quero trazer-te realmente algo mais afunilado, quero entregar-te algo mais propositado para que tu possas trazer, ou dito de outra maneira, para que tu possas integrar de um lugar mais terreno, mais material. Com isto, não dizer-te, obviamente, que eu não vou trazer aquilo que acredito nas minhas energias, em tudo aquilo que eu estudo e pratico na minha vida sobre o que nós não controlamos, não vemos, apenas sentimos. Vou continuar a trabalhar aqui o nosso corpo emocional traumático pela comunidade, disparado, pela comunicação interna e pela forma de ser quem nós somos. Isto não vai mudar, ok? Agora, o que vai sim alterar é o tempo no vídeo, portanto, à partida vão ser vídeos mais curtos, tirando este, porque tenho tudo a contextualizar, para que a temática que eu trago seja entregue de um lugar mais matéria, mais terra, e depois então, quando integrares o que eu vou partilhar contigo, tu possas fazer a tua introspeção, o teu diálogo interno e, eventualmente, quiçá, colocares aqui nos comentários e eu te possa responder desse lugar. Estamos combinadas assim? Combinados? Pronto. Assim sendo, o que é que vai acontecer? Eu vou abrir aqui, que tu não vês, a minha estrutura, que poderia ter aqui no meu segundo ecrã, não tenho aqui exatamente no primeiro, em que tenho uns itens, tenho os meus tópicozinhos do qual eu quero efetivamente partilhar contigo e depois então dentro desses itens esta minha parte, esta minha janela de espontaneidade, mas mais uma vez a minha grande intenção ao longo deste ano é que os vídeos sejam afunilados, curtos, incisivos, assertivos para que de alguma forma desse lado possa fazer mais sentido no dia a dia e na tua vida. Combinado assim? Então hoje vou-te falar um bocadinho aqui de confusão, nada melhor agora para a nossa entrada de 2026, mas uma confusão que vai ser ótima para tu entenderes quem és tu, ok? Portanto, antes de começar já aqui, desejar-te um excelente e maravilhoso 2026 com tudo aquilo que tu mereces viver e, portanto, tudo o que tu mereces tem o bom e o menos bom, tem os desafios, as conquistas, tem todo um caminho que faz parte do ser humano, de mim, de ti, de todos nós, e depois toda uma sustentação que vem deste lugar emocional, do teu corpo emocional traumático, que eu te apelo muito a mergulhares neles para compreenderes a tua história e entenderes o que é que se passa na tua vida, ok? Porque tudo aquilo que tu falas, a comunicação interna, foi aprendida aqui e por vezes já não se coaduna aqui e tu continuas a insistir, por exemplo, e se calhar hoje o episódio de hoje também te vai ajudar um bocadinho a entender isso e depois perceber também que quem és tu hoje garantidamente não é quem tu eras há 10 anos, há 20 ou há 30, ou
literalmente há uma semana. Portanto, é importante que tenhas esta bagagem emocional para que te possas permitir também caminhar com mais abertura, com mais disponibilidade, com mais clareza àquilo que a vida te está a querer falar, dizer ou apenas mostrar. Pode ser assim? Então hoje eu vou começar por te dizer que há pessoas que efetivamente passam a vida a explicar-se. Eu já fui uma dessas pessoas e, portanto, se tu estás aqui dentro, fica que este vídeo é para ti. Portanto, se isto soa mesmo familiar, este vídeo é para ti. Portanto, há pessoas que se passam a vida a explicar-se, há pessoas que explicam constantemente o que fazem, o que sentem, explicam quem são, mesmo muitas vezes quando não lhes é pedido, aquelas pessoas que nós por vezes temos a tendência de chamar o nariz empinado, e isto tudo tem situações traumáticas atrás, ok? E estas pessoas fazem isto tudo, mais uma vez, não porque sejam confusas, mas porque efetivamente aprenderam alguns aqui na sua história, muito cedo, que simplesmente ser quem são, ser quem eram, não chegava, não fazia sentido, e então aprenderam que para poder ser aceitos, para poder serem compreendidas, pertencentes, tinham-se de justificar, tipo, eu sou esta pessoa, faço isto, por isso tu podes me ouvir. Ou eu sou a filha de, e marido de, ou mulher de, então, ok, se calhar é importante tu ficares aí e começares a dizer, olha, faz bem, entra aqui para o nosso grupo. Está a fazer sentido? Portanto, é sobre isso que vamos hoje falar. Combinado? Vamos então. Clareza. Clareza é algo que eu trago muito no meu método. O meu método CAIS é sobre clareza, alinhamento, integração e sustentação. E então há muita gente, e mais uma vez, se eu tenho este método é porque eu fui e fiz parte dessa muita gente que confunde clareza com explicação, embora sejam completamente díspares, eu não digo díspares, mas bastante diferentes, ok? Porquê? Porque a clareza é sobre interior, a clareza nasce de dentro. A clareza é quando tu compreendes a origem. Okay? A explicação tem tudo a ver com o exterior. A explicação é sobre exatamente que tu estás sempre e constantemente a partir do medo. Porque tu tens medo de não ser aceito, tens medo de não pertencer, tens medo de não ser gostada, gostado. E então a necessidade da explicação vem a partir do medo. E como aprendeste, que é explicando quem és, o que fazes, da forma que fazes, de onde vens, como vens, blá, 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 que tudo isto, pertencer e ser aceite, ser ouvido, compreendida, compreendido, ter importância passa por explicares, esta confusão acontece, ok? Então, volto a dizer o que te disse no início, que compreenderes a tua história sobre clareza, para entenderes a tua vida nesta explicação constante de teres medo de ser mal interpretada, mal interpretado, tens medo de incomodar, tens medo de perder o teu lugar, o teu espaço, e isso não passa de todo por uma característica menos simpática de ti, embora possa ser isso que passe, que entregues, não é uma característica menos positiva de quem tu és, de todo, é simplesmente esta adaptação que nós necessitamos nas e pelas relações para nos podermos sentir adequadas e adequados, ok? E em algum momento da vida, isto foi-te dado e explicado e funcionou, eventualmente, por isso é que muitas e muitas e muitas pessoas lindas e maravilhosas continuam na justificação e na explicação, portanto, porque alguns funcionou, em que funcionou no sentido de te ajudar a manter relações, funcionou no sentido de poderes evitar conflitos, confrontos, desconfortos, funcionou, por exemplo, a sentir-te mais segura, mais seguro, mais confiante, mais, vamos dizer, enquadrada, ok? Enquadrado, e o problema é que estas adaptações e tudo isto, e é ok, funcionam numa fase, elas funcionam efetivamente. Contudo, quando se prolongam demasiado e muito no tempo, elas começam a cansar, e acima de tudo começam a cansar-te. E este cansaço nem sempre é físico, ok? É um cansaço de existir como existes na forma que estás a querer insistir e existir. E antes aqui de avançar com os 3 pilares emocionais que te podem ajudar a desfazer e a desconstruir esta situação entre o porquê de teres a necessidade de justificar, explicar tanto, é dizer-te que quando nós já entendemos, já sabemos, já conhecemos
que o que está a ser feito através de nós, e neste sentido, esta explicação constante, esta justificação, em que tu até te sais uma altura da tua vida, já estou cansada de me justificar, cansado de me justificar, já estou farto de explicar porquês, para quês, epá, não quero mais isso, e muitas vezes até vem esta situação de a idade está-me a pôr intolerante, se for o teu caso, já tens passado dos 40, ou dos 35, hoje em dia a intolerância também já está extremamente gasta e já não é propriamente a intolerância saudável, mas esta intolerância de literalmente indiferença. Mas pronto, fecha aqui parênteses. Portanto, dizia-te isto, dizia-te eu que este tipo de argumentação interna, e muitas vezes já exteriorizada, né? Estou cansada, etc., tem a ver com isso. Tem a ver exatamente com uma situação de adaptação emocional que outrora funcionou, porque sim, fez o seu papel, teve a sua missão, mas que prolongaste demasiado tempo e agora efetivamente o teu corpo emocional traumático grita: para, já não é aí que tens que estar, já não é aí que faz sentido, ok? Então, para que tu possas também entender um bocadinho, vou deixar aqui três pilarzinhos emocionais que te podem mesmo ajudar a ver-te de um outro lugar. O primeiro é explicar-se, explicar-te, não é comunicar. Tá bem? Comunicar é algo vivo. Comunicação é algo que acontece independentemente do que vai acontecer. Dito de outra maneira, a comunicação é eu estar a falar contigo, estar a escutar, tu a falares comigo e a escutar-me, sem garantias de fim sobre como aquilo vai terminar. Uma coisa é eu estar a dar uma palestra, por exemplo, em que há intervenção das pessoas. Isto é uma comunicação, não esta comunicação de partilha tão fluida, mas estou-te a dar o exemplo, que é um exemplo mais visível e palpável de poderes trazer para ti, que é, ok, há aqui um momento em que eu vou abrir para questões, para partilhas, etc. Só que dentro de mim há uma comunicação com garantia, que é, eu já tenho estruturado, tal qual como aqui eu estou a partilhar contigo, um vídeo que está estruturado, a minha garantia é que não falhe nada. A minha comunicação é fluida, é verdadeira, tem o mesmo propósito, mas eu estou a garantir que, sendo algo vivo, não vai falhar. Certo? Portanto, há aqui uma funcionalidade por trás. Esta comunicação que eu te falo versus a explicação, que é isto, a explicação é sobre uma garantia por baixo, eu vou ser ouvida numa palestra, eu vou ser compreendida, por exemplo, numa palestra, que era aquilo que eu te estava a dizer atrás sobre o que nos foi ensinado, funcionou, mas depois deixa de funcionar. Portanto, aqui há uma garantia, não é? Há uma garantia que eu sei que naquela janela de tempo de 1 hora, 2 horas, meia hora, vai haver questões, vai haver partilhas, e eu deste lado já tenho a estrutura do que é que posso responder, até onde, de que forma, para onde posso encaminhar. Portanto, há aqui uma garantia, certo? Isto é uma explicação, embora com comunicação, porque nós percepcionamos o que é que aquilo nos vai entregar. Agora, uma comunicação saudável sem explicação não tem garantia, ok? Porque a explicação acaba, mais uma vez, repetindo, a explicação acaba por te dar algum controle sobre a forma como o outro te vai ler, te vai ouvir, te vai compreender. Okay? A comunicação não. A comunicação é algo fluido, a comunicação é ausente de garantia sobre se o outro te vai entender ou não. E tu naturalmente vais ter que trazer o outro, se o outro for importante para ti, obviamente, para dentro de ti e acolhê-lo e dizer: ok, tu tens isso, eu tenho isto, mas entende-me. E o outro vai ter que ter na mesma esta. Está-me a faltar a palavra, não é? Vou pôr adaptabilidade, pronto, está-me a faltar maleabilidade, é isso? Ser maleável é isso, pronto. Porque quando nós explicamos o tempo inteiro, nós não estamos em presença, nós estamos em constante vigilância. Não é? Porque a nossa preocupação é sobre o que o outro nos vai ler, sobre o que o outro nos possa entender ou compreender. A comunicação não. A comunicação aceita este risco da incompreensão. A comunicação aceita este risco da imperfeição. A comunicação aceita tu seres quem tu és e eu ser quem eu sou e no meio encontrarmos. E a explicação tenta evitar isto. A explicação tenta evitar a incompreensão. A explicação tenta evitar a imperfeição. Não é? Porque quando eu vou para uma palestra, quando eu vou para algo,
com toda a comunicação aberta possível, devo garantir qualquer coisa na base. A explicação é sobre isso. E evitar esse risco, ou seja, evitar que tu possas ser incompreendido ou incompreendido, tem um custo muito alto, não é? Vai-te afastando de ti, vai afastando de quem tu és, enquanto tu estás no esforço incrível de querer ser compreendida e compreendido. Está a fazer sentido? Portanto, comunicação não tem nada a ver com explicação, está bem? A explicação traz uma garantia por trás, a comunicação é simplesmente fluida e não tem qualquer tipo de controle por baixo. A comunicação é sobre eu sou assim, tu és assim, vamos aceitar, vamos concordar em discordar, ou vamos simplesmente encontrar este meio que nos une a mim e a ti enquanto pessoas. Este é o primeiro pilar emocional. Explicação não é comunicação, ok? O segundo pilar aqui é a identidade adaptada vive em vigilância. Okay? E isto, de repente, só o título já faz sentido, não é? Só este pilar, a identidade adaptada, vive em vigilância. Porquê? Porque está sempre atenta, está sempre em alerta ao ambiente, está sempre curiosa, esta identidade, eu estou sempre curiosa com as pessoas, com o que está, com quem está, eu meço, eu ajusto, eu corrijo, eu adapto-me, não é bem adapto-me aqui, adaptar é mais comunicar, eu flexibilizo, porque eu preciso que as pessoas gostem de mim, eu preciso que as pessoas me aceitem, eu preciso de relações boas. E o que é que isto nos vai entregar? A mim, a ti, a tantas, tantas, tantas pessoas lindas e maravilhosas, cansaço, não é? Mesmo quando aparentemente tudo está ok, nós ficamos cansadas, cansados, porque não há um descanso interno. Nós estamos em completo alerta, em completa vigilância, porque nós nunca sabemos, quem está nesta identidade adaptada, nunca sabe se se fomos suficientemente claras, se fomos suficientemente estáveis, corretas, diplomatas, cordiais, etc., coisa e tal. Então, de repente, nós estamos em constante vigilância, constante alerta. Por isso é que hoje em dia, cada vez mais, e por um lado, ainda bem, porque é a forma que o corpo tem de nos alertar, burnouts, exaustões emocionais, depressões, cansaços físicos, muitas vezes sem saber de onde, e muitas vezes vamos tentar buscar aquilo, é trabalhar a mais ou de whatever, mas não é, não é. Tem a ver com isto, tem a ver com a nossa constante necessidade de nos adaptarmos para podermos caber. E chega. Nós estamos no ano 1, viemos de um ano 9, e se eu puder trazer aqui alguma curiosidade da numerologia, do pouco que eu tanto amo conhecer, é sobre isso, não é? Não tragas pendências para este ano, epá, fica lá. O que é, fica ali, eu não quero mais ser aquela pessoa, porque aquela pessoa não sou eu. Se fores tu, está tudo ok, segue para bingo. Mas aquela pessoa não sou eu. Aquela pessoa era por causa, e agora vou inventar também, do meu marido, da minha mulher, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. Eu não quero ser mais essa pessoa. E as pessoas que são importantes para mim vão me aceitar. Eu vou conseguir comunicar e eu vou conseguir ser quem eu sou sem me adaptar, sem me esforçar para caber, ok? Sem me flexibilizar, sem trazer o meu elástico sem fim até ele rebentar. Não é necessário. Então, este segundo pilar emocional também é extremamente importante, que da mesma maneira que te limita, ele também te pode libertar, que é identidade adaptada, é sobre estares em constante alerta. Ora, se tu sentes isso, para, está bem? E não confundas, não estás em verdade contigo, não estás em identidade. Estás apenas e só em esforço para continuares a caber onde tu sentes que eventualmente tens de pertencer. E a minha questão para ti é: queres pertencer? O que é que te leva a lá estar? Seja no que for e com quem for, ok? O terceiro e último pilar emocional que eu quero trazer-te aqui é sobre o silêncio. Mas um silêncio interno, ok? Este silêncio interno é um sinal de alinhamento. Não é o silêncio externo. Este silêncio externo afasta. O silêncio externo é também ele mais um sinal de desidentidade, de desconexão de ti. Porquê? Porque no teu desespero tu deixas de conviver, tu entras para dentro neste teu silêncio
interno, mas distorcido, porque vem de um ruído, não é? E então, aí novamente as depressões, os burnouts, porque tu já não aguentas, já não consegues, mas também não trazes para ti esta identificação do esforço, não trazes para ti esta integração de que, ok, eu estou assim porque estou a ser quem não sou. Este silêncio que eu te falo é um silêncio interno, é um silêncio para dentro, não é um silêncio de afastamento, é um alinhamento, ok? E é algo que tu podes fazer de N e variadas formas, desde o mais tradicional do desenvolvimento pessoal de ferramentas que tu ouves, a meditação, o journaling. Podes também ir buscar muito aqueles momentos de 2, 3, 4, 5, 10 minutos, sem qualquer meditação, sem nada, simplesmente retiraste do ruído, literalmente, e recolheste. E agora não me está a ocorrer o nome, porque isso também tem um nome, e agora não me está a ocorrer, pronto. Mas é o deixaste de falar, né? Saís daquele que muitas vezes funciona, saís daquele ruído, deixas de falar, mas não é esse silêncio que eu estou a falar aqui, ok? Este silêncio não é sobre afastamento, nem é sobre deixaste de falar, é sobre alinhamento, é sobre de deixares de sentir a urgência de te justificares, de te explicares, porque quando estás alinhada, quando estás alinhado, tu não precisas de nada, não precisas de de legendas, não precisas de ter aqui, não, tu deixas de ter pressa, literalmente, de seres compreendida, de seres compreendido, portanto, tu não tens medo de ser quem és e, portanto, silencias-te, ok? É, muitas vezes pode ser confundido, aqui estou a pensar em mim, não é? Com frieza, porque quando nós não sabemos fazer de outra forma, nós trazemos esta observação externa de que nos estamos a afastar, então somos frias ou desapegadas, desapegados, somos frios, e não é. É sobre alinhamento, é sobre eixo, ok? A diferença aqui está depois na comunicação e não na explicação. Ou seja, se alguém vier ter contigo, tu podes trazer essa comunicação com explicação. Ao contrário, seria tu dizeres a alguém porque é que vais fazer o que vais fazer. E aí entrarias na explicação, porque não queres ser julgada, julgado, não queres ser mal interpretada, mal interpretado, e entras novamente neste esforço de te adaptares àquilo ao qual tu estás a sentir que não é para ti. Então, de repente, é sobre um alinhamento interno e sobre silenciar-te internamente e pode estar no meio da confusão, ok? Isabel, então, mas isso é claro. Não, eu posso estar numa festa e estar simplesmente em silêncio, mas se vierem a falar comigo, eu comunicar. Não tenho de me calar, ok? Claro que eu posso me retirar, posso. Se me retirar, também depende do ambiente onde eu estou, se tenho ou não que justificar por uma questão de cordialidade e não por caber ou por ser julgada. Mas isto sou eu com os meus valores. Eu, se sou convidada para algum sítio e por qualquer motivo não me sinto bem, me quero retirar mais cedo, eu vou ter com o anfitrião, com a anfitriã, com quem me convidou e digo: olha, vou-me retirar, já estou cansada, mas por uma questão de respeito ao convite. A minha justificação é sobre comunicar a minha prioridade de retirar-me. Está a fazer sentido? E isto não é frieza, isto é eixo. Se eu não quiser sair dali e que estamos novamente aqui num ambiente de ruído, eu permaneço, porque posso estar com o meu marido, tudo certo, permaneço calada e se alguém me vier perguntar alguma coisa, eu então comunico respeitando o que estou a sentir, obviamente explicando. Mas consegues perceber a diferença da hierarquia, certo? Eu não explico para, eu comunico com explicação a. Alguém me pergunta e eu, obviamente. Aham. Então, estes três pilares são muito, muito importantes para tu trazeres aqui uma reflexão, diria eu, sobre se efetivamente estás aqui nesta verdade contigo, que é se tu te explicas muito, se efetivamente estás em esforço para te adaptares, para te flexibilizares ao exterior e depois se tens sempre esta constante situação de estar sempre em blá 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 e não fazeres este teu silêncio interno que maioritariamente o teu corpo antes de tudo ele já te alertou. Portanto, quando começas a deixar-te explicar, garantidamente algo vai acontecer e no início um dos garantidos é o desconforto porque tu vais sentir que podes estar a ser arrogante, aquilo que eu te estava a dizer, não é? Ser fria, que estás a ser distante, ou que estás a ser menos boa pessoa, que estás a ser, inclusive, mal educada, ok? Mas a verdade é que
é limpeza. Porque quando tu trazes para ti esta situação de eu não preciso de me explicar, e mais uma vez abre e fecha parênteses, não é sobre não te explicares, é sobre comunicares e explicares porque, e não sobre te explicar-me para, ok? Aqui dinâmicas vão acontecer, aqui relações vão tremer e estremecer, muitas delas vão desaparecer, e essas que desaparecem, fica já aqui um spoiler, agradece, porque elas não estavam a fazer nada na tua vida, porque o que fica, o que realmente fica, esse é o verdadeiro. Isso, sejam pessoas, sejam coisas, sejam ambientes, é o verdadeiro. Porque quando tu deixas de explicar, tu estás a revelar quem só existe em ti. E quando tu deixas de explicar, quem fica contigo são as pessoas que gostam verdadeiramente de ti, porque aquelas que desaparecem estavam contigo apenas e só porque eras conveniente, ou porque fazias falta para alguma coisa, ou porque precisavam de ti para qualquer outra coisa. E isto não é radical, ok? Isto não é ser radical, isto é a presença pura e dura de quem já passou por muito, muito, muito desenvolvimento pessoal e autoconhecimento e perdeu já muitas pessoas e muitas situações e relações simplesmente porque eu quero ser quem eu sou. Portanto, é preciso maturidade emocional, é preciso coragem, muita, porque vais chorar eventualmente muitas vezes, e acima de tudo é assumires a pessoa adulta que existe dentro de ti e não as respostas de uma criança traumatizada e que aprendeu, porque sim, teve que aprender, alguém teve de ensinar e tudo certo, queremos a essas pessoas bonitas, lindas na nossa vida, no percurso que faz sentido e depois entregá-las e está tudo certo. Porque quem fica contigo, quando tu já não tens de ter este esforço de querer parecer, é quem realmente te respeita e gosta de ti. E isto não é sobre só perderes pessoas, é sobre deixares de te perder. Eu vou dizer outra vez, está bem? Isto não é só sobre perderes pessoas, é sobre, e acima de tudo, deixares de te perder. Ok? Então, em tom de fecho, deixar de te explicares não te torna melhor ou pior pessoa, mas garantidamente torna-te inteira, inteiro, torna-te a pessoa que existe em ti desde sempre. E nem toda a incompreensão precisa de ser resolvida, ok? Nem toda a relação precisa de ser mantida, pelo contrário, muitas delas até já estão esgotadas de se manterem nas nossas vidas. Talvez aqui o que tu necessites mesmo é de estar mais presente contigo e em ti, e não tanto de seres a pessoa que mais explica e melhor explica o que se passa contigo. Está a fazer sentido? E isso, garantidamente, minha gente linda e maravilhosa, nem todos vão saber acompanhar. É uma escolha. Eu escolho-me todos os dias e motivo-te a ti a escolher-te todos os dias. Não falamos de egoísmo, falamos de amor próprio. Não falamos de presunção, falamos apenas e só de altruísmo e de ti para contigo. Porque se tu desapareceres da tua vida, não há ninguém que a venha viver, nem te substituir. Portanto, tu és a pessoa mais importante da tua vida, não necessitas de ser a mais importante sempre ao longo da tua vida, porque eventualmente os filhos vão de repente ter aqui um momento de palco, uma relação qualquer vai ter um momento de palco, mas é isso, é um momento de palco, porque quando fechar a cortina, tu és a pessoa, sem dúvida, mais importante da tua vida. Portanto, minha gente linda e maravilhosa, se eu te puder dizer e vos dizer alguma coisa para 2026, começa por te colocares no centro da tua vida e entender que ela existe porque tu existes e quando tu deixares de existir nela, ela garantidamente vai deixar de existir em ti. Combinado? Então, um grande beijinho, vemo-nos no próximo vídeo. Até breve.